Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão me assistindo. Inicia-se agora mais uma aula desse módulo 7, que é o módulo de mudanças climáticas na Mata Atlântica. Eu sou o Tiago. Nesta aula, vou falar sobre o efeito estufa, a compreensão do fenômeno, assim como apresentar algumas simulações para a gente trabalhar em sala de aula. Vamos lá? Primeira coisa que a gente precisa saber é a composição da atmosfera, os gases que estão presentes na atmosfera. Sabemos que tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% aí de outros gases, como dióxido de carbono, ou gases raros e também o vapor de água. Aqui em azul, nós temos os gases majoritários, que têm maior quantidade, nitrogênio, oxigênio, argônio, que é quase 1% esse argônio aqui. Os outros aqui, em preto, são os gases que a gente chamamos de traços, ou seja, os traços de gases, que têm pouca quantidade. Os gases de efeito estufa, que vamos abordar aqui, são dióxido de carbono, metano, ozônio e óxido nitroso, beleza? E o vapor d'água também é um gás de efeito estufa aí. Gás não, perdão, é um vapor, né? O vapor d'água é vapor, não é gás. Um vapor de efeito estufa. Como que acontece o efeito estufa? Efeito estufa nada mais é que aquela sensação de abafamento que a gente sente. Por exemplo, quando a gente entra num carro depois dele estar muito tempo ali no sol, já sentiram essa sensação aí, um clima abafado? Esse é o efeito do aquecimento de um gás aí num determinado ambiente. Então, o exemplo do carro ali exposto ao sol durante algum tempo é um bom exemplo ali de efeito estufa. O que acontece no seu carro, que é mantido fechado no sol, acontece exatamente pelo mesmo princípio com a atmosfera. Antes de mostrar o simulador de efeito estufa, eu vou mostrar aqui para vocês o que é o espectro eletromagnético, ou seja, o espectro eletromagnético compõe todas as ondas eletromagnéticas, sendo que o espectro é composto pelas ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Todas essas radiações são emitidas por diferentes tipos de emissores. O nosso Sol emite a radiação infravermelho, luz visível e ultravioleta, apenas essas três aqui. Beleza? Emite essas três radiações. Por que que é importante saber disso? A gente vai saber. Quando eu falar a radiação solar, então você vai ter que entender que ela é composta por essas três: infravermelho, luz visível e ultravioleta. Antes de falar aqui da importância, eu vou mostrar para vocês os simuladores aqui. Nós temos aqui uma plataforma bem interessante, que é o FET Colorado, para a gente fazer experimentos de física, né? Química, matemática e ciência da natureza. Você vai digitar aí no seu navegador FET Colorado, vai ali embaixo, ali, ó. Se tiver em inglês, você pode mudar o idioma, beleza? Você vai vir aqui em simulações. Eu tenho uma direção, eu já vou em física, mas você pode aproveitar aqui várias simulações dentro de física, química, matemática, ciências, biologia e entre outros. Basicamente, eu vou procurar aqui o simulador do efeito estufa mesmo. Clico nele. Como que funciona? Vou ampliar a tela aqui. Vou utilizar ondas. Aqui eu tenho vários campos para eu mexer, né? Aqui posso colocar nuvem no ambiente ou não. Vou deixar sem, para não atrapalhar nossas medidas. Vou deixar a concentração de gases aqui nula, para a gente ver um efeito como se não existissem gases de efeito estufa. Concentração zero aqui, nula, né? Vou deixar o termômetro aqui e ver a temperatura da superfície. Ótimo, esse simulador é simples, só tem esses comandos. Vou iniciar a luz solar, ou a radiação solar. Lembra, a radiação solar é composta por infravermelho, luz visível e UV. Aqui, ó,
quando a radiação em seus três comprimentos chega na Terra, ela é absorvida, vai aquecer a Terra ali, né? E parte que é absorvida é reemitida. Ela é absorvida e reemitida para a atmosfera ali. Se a atmosfera tiver gás de efeito estufa, ela vai ficar aqui. Mas como não tem, ela está indo embora, tá vendo? Voltou lá para o espaço, né? Está indo embora. Então, chega radiação completa do Sol e volta e é absorvida pelo solo e é reemitida em forma de infravermelho. É assim que acontece. Então, como não tem gás de efeito estufa, a temperatura aqui fica em torno de menos 9 graus negativos aí, né? Menos 9 graus. Essa temperatura é a média global. A gente sabe que a nossa temperatura está em torno de 15 graus, né? Então, ó, quando eu adiciono um gás de efeito estufa aí, ó, a gente percebe que a radiação que é reemitida, o infravermelho, ele começa a ser absorvido aqui pelos gases de efeito estufa e reemitido de volta. Então é uma espécie de zigue-zague aí, né? A radiação que chegou completa foi reemitida pelo solo, é absorvida novamente pelos gases de efeito estufa aqui na atmosfera e é reemitida para a atmosfera. Então fica nesse bate e volta aí. Isso aí que é o significado do efeito estufa. Então, aqui com uma quantidade significativa de gases, a temperatura aqui já aumentou, viu? Essa é a temperatura, basicamente, aí do nosso planeta. Tem como a gente olhar aqui na perspectiva aqui de eras, né? Aqui na era do gelo, ó, a temperatura média aí da atmosfera, nosso, nosso globo terrestre, era de 7,6 graus aí, estabilizando aí. Em 1750, um pouco antes da Revolução Industrial, né, essa temperatura passou a ser 13,6 ali, ó, beleza? 1950, 200 anos depois, nada aconteceu, não teve mudança nenhuma. Lembra do nosso simulador lá? Nossa animação da NASA que eu mostrei na aula anterior? Então, mostra aí, ó, que em 100 anos, 200 anos aqui, ó, nada mudou. Ficou sempre a mesma temperatura. Até que depois da grande aceleração, que aqui, este 1950, né? A temperatura passou de 14, de 13,8 para 14 aí, ó, 0,8. Tá vendo? 1750, a temperatura era 13,8, 13,7. 1950 permaneceu a mesma, 200 anos sem mudar. Já depois de 1950, depois da grande aceleração, em 70 anos a temperatura aumentou em 1 grau, a temperatura média, o que era quase 14, agora é quase 15. Então, é assim que a gente deve entender. Você pode aplicar isso para os seus alunos. Aqui, ó, existe uma forma também de ver essas ondas de outra maneira, né? A gente pode ver como se a luz fosse partícula, que a luz tem essa característica, ela é onda e partícula ao mesmo tempo. Quando eu falo luz, eu estou falando da radiação aqui, né? Ó, então a radiação vem naqueles comprimentos lá, como eu já expliquei, e ela vai chegar aqui no solo e vai ser absorvida e vai ser reemitida como infravermelho. Chega nos três comprimentos, infravermelho, luz visível e UV, a Terra absorve e reemite infravermelho. Aí acontece toda aquela situação que a gente estava vendo na simulação anterior, beleza? Agora podemos ver aqui, ó, qual o significado do albedo, né? O albedo nada mais é que o índice aí de reflexão da luz solar por uma superfície. O quanto a luz solar é refletida por uma superfície. Isso que significa albedo. Então, ó, se o albedo é zero, a radiação ali vai chegar e vai ser totalmente absorvida, porque o albedo é zero, não tem, a albedo não tem nenhuma reflexão, entenda assim.
Albedo sinônimo de reflexão. Então, se o albedo é zero, não reflete nada. Então, toda a radiação que chega é absorvida, ela não é refletida. Entende? Agora, ó, ela é absorvida e é trocada por radiação infravermelha. Já aí, com a quantidade de albedo aí na superfície, eu aumento o índice de reflexão. Aí, ó, e agora parte dessa radiação, ela é refletida de volta, tá vendo? Ó, e tem ó, poucas ondas de infravermelho, com poucos pontos vermelhos voltando, sendo absorvidos. A gente repara que com zero aí de albedo, a superfície absorve muito mais e vai remitir ondas de infravermelho que vão ser capturadas pelos gases de efeito estufa, né, e absorvidas e vão ser fundamentais aí para o aquecimento aí da superfície e da atmosfera, né? Beleza. Então, agora aí, ó, eu vou temos aí esse simulador. Agora eu vou mostrar para vocês um simulador simples aqui que vai dizer a respeito dessa absorção, né? Mas por que que absorve? Simples, ó. Isso aqui é um pouquinho para o ensino médio, né? Normalmente os alunos têm essa curiosidade. A gente sabe que a luz, por exemplo, ó, vou botar aqui a luz visível. A luz visível vai passar sobre o gás carbônico aqui, desculpa, o dióxido de carbono, CO2, gás de efeito estufa. Se a luz visível passa pelo dióxido de carbono, ela passa direto, ela não é absorvida, porque não tem energia certa para esse dióxido de carbono absorver. Então, por exemplo, se o dióxido de carbono só absorve uma quantidade de 10 aí de energia, vou falar logo assim simplificadamente, uma energia de 10 joules, eletronvolts, vamos supor, se o dióxido de carbono absorve 10, só 10, então se a luz tiver 12 de energia, cada bolinha dessa tiver 12, o dióxido de carbono nem vai ver, vai passar direto. Então, as moléculas absorvem, assim como os elementos absorvem energias certinhas, uns pacotes de energia, e não pode pegar só um pedaço dessa energia. Já quando a gente muda para o infravermelho, ó, o CO2 vai absorver, porque ele consegue, são energias específicas. Conseguem ver? Algumas vão passar porque o espectro do infravermelho não é um valor só. Então, se o dióxido de carbono só recebe 10, a energia aqui que está chegando no dióxido de carbono, através de radiação infravermelho, vale 10. Então, as que estão passando direto podem ser 11, pode ser 12. Então, passam direto. Então, a gente começa a entender que existem essas características. A matéria produz essas características, ela tem essas características. A gente estuda isso aí na parte da química, ali naquela questão de níveis de energia. Então, se houver essa dúvida, vale a pena se aprofundar nesse conceito. Só quero apresentar aqui, não vou me aprofundar. Então, aqui, se a gente mudar aqui, ó, para nitrogênio, ó, o nitrogênio não absorve radiação infravermelha, não absorve. Então, se você quiser brincar com isso aqui, a gente coloca o ozônio aí, ó. Lembra, o ozônio é um gás de efeito estufa, então o ozônio absorve, ó. Então dá para fazer uma atividade com o aluno aí, para ele descobrir aí a molécula que absorve. Qual que é a molécula que absorve radiação infravermelha, né? O que é o gás de efeito estufa? Que essa aqui é a definição. O gás de efeito estufa é aquele que consegue absorver radiação infravermelha. O monóxido de carbono também. A gente pode fazer o teste, viu? O monóxido de carbono é uma radiação, é um gás de efeito estufa. Então, segue aí, ó. Esse é o simulador moléculas de luz, que pode incrementar aí sua aula, né? Aula de ensino médio aí. Beleza? Agora eu vou voltar aqui para a apresentação e vou falar aqui da importância desse efeito estufa, né? Para a gente finalizando. O efeito estufa é importante para a vida no planeta.
que mantém a temperatura média adequada. Beleza? Se não houver efeito estufa, o planeta seria muito frio, né? Aqui, ó, a gente pode ver a relação entre planeta, temperatura sem efeito estufa e com o efeito estufa. Aqui, então, ó, o Vênus, por exemplo, se não existisse efeito estufa, a temperatura ficaria em torno ali em média, 50 graus na superfície. E a gente sabe que a temperatura de Vênus, né, da atmosfera, é próxima a 500 graus ali. A Terra, a relação é menos 18 sem efeito estufa, 15 graus positivos com efeito estufa, de média. Marte aí menos 60 sem efeito. E menos 15 com efeitos, menos 50 com efeito estufa. A gente tem que olhar aqui que essas temperaturas aqui também têm relação com a distância, né? Vênus está mais próximo do que a Terra e Marte, né? Então tem essa relação aí com a zona em onde esses planetas estão situados. A gente sabe que a proporção de emissões de CO2 que está sendo absorvida pelos ecossistemas estão diminuindo com o aumento das emissões. Qual o resumo disso? Quanto maior a quantidade de gás de efeito estufa na atmosfera, por exemplo, como o CO2, menor a capacidade dos ecossistemas absorverem esse CO2 e devolverem, por exemplo, oxigênio. Então, quanto mais CO2, mais difícil para uma floresta, para o oceano ali, que é uma floresta também, né, que tem algas, é mais difícil para eles absorverem esse CO2 e devolverem oxigênio. Então, hoje aí, ó, os oceanos e ecossistemas, como florestas, absorvem 56% no total. Já no futuro, vai ter a capacidade só de 38%. Aqui é o ciclo, né? Que a gente encontra o CO2 aqui logo depois que a gente faz a queima de resíduos fósseis, né? Que eles estão ali, tranquilos, só o carbono ali, quando ele entra em reação, ele vai emitir o CO2. Aqui tem queimadas, indústrias, cidades estão emitindo CO2, o principal gás aí em estudo que a gente está vendo agora. O ciclo é o seguinte, ele vai para a atmosfera, ele volta ali tanto para o oceano, que as algas ali vão fazer o papel de absorver e reemitir oxigênio, assim como a vegetação ali, as matas. Então, esse que é o ciclo. E como o slide anterior dizia, com o passar do tempo, essa capacidade de absorção vai diminuir. Aproximadamente aí 60% da radiação infravermelha emitida pela Terra escapa para o espaço. Os outros 40% são absorvidos pelos gases de efeito estufa. Então é aquela ideia lá, né? Que a radiação chega, 60% dessa radiação infravermelha, vai para o espaço e 40% fica ali na Terra. Agora aqui, ó, para a gente encerrar, vamos falar sobre as competências e habilidades, né, que a gente pode desenvolver aí no ensino fundamental e médio. Vou passar bem resumido aqui. Basicamente, essas competências vão falar aí de efeito estufa, aqui, ó, comparar o efeito da radiação solar, reflexão, aquecimento, na superfície, como eu falei, na areia. Relatar aí o que ocorre com a passagem de luz em objetos transparentes, diferenciar a temperatura de calor. Ainda no fundamental, demonstrar que um ar é uma mistura de gases, como eu disse nessa aula. Descrever aí o mecanismo do efeito estufa, o seu papel para o desenvolvimento. Justificar a importância da camada de ozônio. Discutir iniciativas aí que contribuem para o equilíbrio natural. Classificar radiações por suas frequências. Discutir a importância da preservação. Interpretar textos. Análise de gráficos, tabelas, equações, analisar questões socioambientais, político-econômicas. E é isso aí. A gente fica por aqui. Esta foi a aula aí de efeito estufa. Só um detalhe, que o efeito estufa é um fenômeno natural que acontece com a absorção aí, né, de radiação em forma de infravermelho pelas moléculas ali, né, de diferentes tipos de gases, CO2, metano,
o vapor d'água, óxido nitroso, ozônio, são os gases de efeito estufa aí que conseguem absorver. É, não inclui aqui os CFCs, né? A gente tem um outro momento para falar de CFCs. É, basicamente, o aquecimento global nada mais é que o aumento da temperatura desordenado, né? Como que essa temperatura está aumentando, né? Então, o efeito estufa causa o aquecimento global. O efeito estufa não é aquecimento global, beleza? Tem uma diferença aí. Aquecimento global significa que o planeta está aumentando a sua temperatura. Isso é aquecimento global. O mundo está passando por uma mudança no clima e aquecendo a cada vez mais, devido ao efeito estufa, mas não só o efeito estufa sozinho. Há os gases de efeito estufa aí que estão contribuindo para esse aumento aí na temperatura desordenada. Basicamente é isso que a gente tem por hoje. Espero que vocês tenham gostado desses simuladores. O simulador de efeito estufa é bacana para aplicar para alunos do fundamental, né? E aquele outro simulador de moléculas, luz e moléculas de absorção, é uma coisa mais para trabalhar aí com alunos do ensino médio, né? Ali no terceiro ano, por exemplo, primeiro ano, segundo, que eles vão ter uma noção ali maior, beleza? Então, fica assim. Espero que vocês fiquem bem. Bom dia, boa tarde, uma boa noite aí para todo mundo. Até a próxima. Valeu!